Fala pessoal, tudo bom? Pedro Ramona aqui, seja bem-vindo ao meu canal Ramona Academy. E esse vídeo vai continuar uma conversa que já foi iniciada em vídeos anteriores sobre a identificação da empresa. A gente vai tratar sobre título de estabelecimento. Vamos lá? O título de estabelecimento nada mais é do que o nome, a denominação, a designação que o empresário empresta ao local em que ele desenvolve a sua atividade empresarial. Acaba sendo nada mais sendo do que o nome que é conhecido no mercado, aquele empresário, sociedade empresária ou EIRELI. É, em realidade, o apelido. O título de estabelecimento acaba sendo conhecido entre os leigos por um nome atécnico, que é nome fantasia. O correto e técnico é título de estabelecimento, porém é comum se utilizar nome fantasia ou mesmo a designação nome fictício. Vamos pegar um exemplo, quando você está andando pela rua e você passa num banco Itaú, por exemplo. Você olha, você vai ver lá o painel luminoso, que é o título do estabelecimento, escrito Itaú. Você não vai encontrar escrito Banco Itaú S.A. ou Banco Itaú Unibanco S.A. Você também não vai, se você passar por um Santander, também utilizando um exemplo de banco, encontrar escrito na fachada Banco Santander S.A. Você encontra apenas Santander com toda aquela composição gráfica. A palavra escrita Santander, a insígnia, que pode se confundir com uma marca, e você aí tem o título de estabelecimento. O título de estabelecimento acaba sendo, então, muitas vezes o que a gente mais conhece. Exemplos que são marcantes disso, a gente pode citar no grupo Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar, que é o que aparece nos supermercados, quando em realidade a gente tem como nome empresarial, que é o nome de registro do empresário, Companhia Brasileira de Distribuição. De igual forma, a gente poderia pensar no McDonald's, que na origem a gente tinha Arcos Dourados Comércio de Alimentos como nome empresarial, ao passo que o título de estabelecimento, a fachada, o painel luminoso, ostentava e ostenta até hoje McDonald's. E mais recentemente a gente teve inclusive uma discussão interessante envolvendo o Mac, que algumas lojas, alguns estabelecimentos do McDonald's passaram a colocar no painel luminoso, utilizar-se do título de estabelecimento Mac. E até tem uma coisa legal relacionada a isso que eu vou falar no final do vídeo. Então acompanhe até o final para justificar e tentar entender por que houve essa mudança. Então, primeira coisa importante, título de estabelecimento é o nome como empresário é conhecido no mercado. Nada mais é do que isso e normalmente acaba estando associado ao nome que aparece, a designação que aparece no painel luminoso. No painel luminoso, na fachada. Para mostrar para vocês o que seria outros exemplos reais de título de estabelecimento, eu peguei 3 DANFs. DANF é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, para mostrar a diferença entre o nome empresarial que é utilizado e o título de estabelecimento, que muitas vezes, é verdade, pode sim estar associado a uma marca, mas aí são focos de proteção distintos e eu vou ter um vídeo aí no canal que vai explicar direitinho a diferença entre a marca, que é o sinal gráfico visualmente perceptivo, que depende do registro para sua proteção, e o título de estabelecimento. Então aqui é o primeiro exemplo que a gente tem, ó, Lux Ótica. Lux Ótica acaba sendo, aqui em cima vocês encontram o título de estabelecimento, que pode, de novo, configurar uma marca, e ao lado o nome. O nome que vocês encontram aqui é justamente Lux Ótica Brasil Produtos Óticos Esportivos Limitada, LTDA, então acaba sendo uma limitada que utiliza, em realidade, denominação social com base no artigo 1158 do Código Civil. Um segundo exemplo que a gente tem aqui, ó, a Atimo. Atimo grande, que é o que aparece, é o título de estabelecimento, e a gente tem embaixo o nome empresarial, que é Atimo Comércio e Serviço
limitada, LTDA, mais uma limitada que se utiliza de denominação social. E aqui um terceiro exemplo que a gente tem, que é a Artson Auto, título de estabelecimento, Arte Sonorização Automotiva LTDA ME. Arte Sonorização Automotiva LTDA limitada é mais um exemplo de denominação social compondo o nome empresarial, que não se confunde, é importante, com o título de estabelecimento. E por que é importante a gente ficar discutindo e pensando sobre título de estabelecimento e tratá-lo de forma diferenciada do nome empresarial? A razão aqui é simples. O título de estabelecimento ele tem uma proteção diferente do nome empresarial. Enquanto o nome empresarial ele tem proteção de exclusividade, em razão dos princípios que protegem o nome empresarial, que estão no outro vídeo que eu falei para vocês, em razão desses princípios que estão no direito, que protege o nome empresarial, se você registrou um nome empresarial em determinada circunscrição da junta comercial, não vai poder ter outro nome empresarial idêntico naquela mesma junta comercial, naquele mesmo estado. Já o título de estabelecimento você tem em tudo quanto é lugar. Toda cidade do interior você vai ter o bar Última Gota, o bar do Zé. Você não vai, por exemplo, numa cidade do interior, e aqui eu vou usar um exemplo de um aluno meu, que é de Uruçuí. Uruçuí fica no interior do Piauí, deve ter lá um bar do Zé. Existe lá um bar do Zé. Não vai ser a mesma rede do bar do Zé que a gente vai encontrar aqui do lado em Araçariguama, de São Paulo. Ah, mas é o mesmo nome. Não, é o mesmo título de estabelecimento, não tem exclusividade. Mas então qual é o tipo de proteção que você pode ter pelo título de estabelecimento? O título de estabelecimento, apesar de não ter uma proteção de exclusividade, tem uma proteção indireta, lateral, por meio de concorrência desleal. O uso indevido de título de estabelecimento alheio com o intuito de gerar confusão, desviar clientela, parasitar, é ato caracterizado como concorrência desleal, de acordo com o artigo 195 da Lei 9279 de 96, que é a Lei de Propriedade Industrial. E fica o transgressor, o infrator, responsável por indenizar a vítima, o concorrente, por perdas e danos decorrentes do desvio da clientela, conforme o artigo 209, também da Lei de Propriedade Industrial. Então você não tem exclusividade, é verdade, porém você tem uma outra forma de proteção reflexa, indireta, por concorrência desleal. Por que então o McDonald's passou a utilizar Mac nas suas fachadas, nos seus painéis luminosos? Houve uma ação que começou em final de agosto e início de setembro de 2019, que fez com que algumas lojas estrategicamente posicionadas passassem a utilizar Mac, vocês devem ter, vão estar vendo vários exemplos na tela, Mac nos painéis luminosos. A alegação que foi dada para essa iniciativa publicitária é que nada mais era do que um método, do que um meio de ter aproximação da loja, do estabelecimento, do McDonald's, do seu público-alvo, utilizando termos que eram normalmente utilizados pela população para se referir à rede de fast food. Mac, Macão, Mequinho. Esses foram os exemplos que foram dados. Então seria um caso de propaganda de marketing utilizando user experience, basicamente. Bem interessante, realmente aproximou bastante a população e gostaram. Foi algo muito bacana do ponto de vista de marketing, o que também casou junto com a abertura na Paulista da loja Macmill, que nunca fui, que está sempre lotada, mas acabou abrindo junto a loja Macmill. E quando a gente olha para esse cenário, é uma justificativa plausível, mas tem outra que a gente pode levar em consideração. Macadâmia. Sim, uma macadâmia pode ser a outra justificativa. Houve um litígio muito grande que chegou até o STJ e foi julgado às vésperas, pouco tempo antes que teve a decisão publicada, no RESP 1799164, de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Esse julgado, ele basicamente tratava esse litígio da tentativa do McDonald's pleitear o cancelamento do registro da marca McDouro.
McDoro, que é utilizada por uma empresa, por uma sociedade empresária, McDoro Comércio de Alimentos Limitada, que está associada à venda de macadâmias gourmet. É até esquisito você pensar em macadâmia gourmet. Eu mesmo sempre vejo a macadâmia como sendo gourmet. Mas quando eu olho para essa situação, o que a gente acabou vendo foi uma negativa por parte do STJ em garantir a exclusividade. O principal argumento do McDonald's é que existiria algum tipo de potencial conflito, parasitismo, confusão com os consumidores, porque o McDonald's utiliza também castanhas em geral nos seus produtos, sundae, o amendoinzinho, e isso poderia acabar gerando algum tipo de confusão em razão da semelhança fonética entre McDonald's e o McDoro, alegando-se que a terminologia, a expressão, o vocábulo e o fonema Mac seria suficiente para caracterizar o McDonald's. Esse não foi o entendimento da STJ. E, curiosamente ou não, logo depois veio Mac. O Mac nas fachadas de lojas estratégicas do McDonald's. Aí você pode pensar se é user experience, que é uma boa alternativa, funciona bem, mas eu gosto de pensar sempre em teoria da conspiração e ficaria muito feliz em razão da proximidade de tempo, que a decisão ela começou a ser bastante anunciada lá para o dia 25, 26 de agosto de 2019, bem na época da implementação do Mac. Você pode achar que é coincidência do destino ou então que tem alguma relação. Então, me compartilha comigo o que você acha, se tem relação ou não. Marca o McDonald's aí embaixo, quem sabe ele se manifesta e a gente consegue saber a opinião, a versão original e a versão oficial. É isso então, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Não deixem de compartilhar o vídeo, marcar no sininho para acompanhar tudo, joinha, vai ter novidade em breve muito bacana aqui no canal. Deixe seu like e até a próxima. Saudações comercialistas e até lá!